Olá, esse é o Conexão. Com bastante frequência, a gente tem abordado aqui a questão da violência contra a mulher, o que não poderia ser diferente, já que a gente vive num país que registra uma média de 606 agressões domésticas por dia. A mulher é vítima no Brasil, nas estatísticas e pelo machismo enraizado na nossa cultura. Já foram muitas as análises que fizemos nesse sentido aqui, mas agora a gente quer debater um outro lado. Como tratar um homem agressor? Como promover uma mudança de mentalidade que signifique, por fim, uma mudança de comportamento? Aqui no estúdio comigo está a Major Denise Santiago, que coordena um trabalho de referência na Polícia Militar Baiana, a Sara Stoppazoli, que é diretora e roteirista do documentário Escola de Homens, e o Pedro Figueiredo, que é fundador do MEMO, organização que tem transformado o conceito de masculinidade. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão. Sara, falei seu nome certo? Falou certo. Estava preocupado aqui se eu conseguir falar certo. Mas então, a gente reservou esse momento para conversar um pouco sobre essa questão do comportamento masculino, já que não só a gente aqui no Conexão, mas a mídia em geral tem mostrado muitos casos de agressão, né? E como é que você tem tratado dessas questões, Pedro, nas reuniões que o MEMO organiza? O MEMO tem como propósito promover a equidade de gênero, fazendo o homem refletir sobre a maneira que ele se comporta com ele mesmo, com o outro e com a sociedade de uma maneira geral. Então, nos nossos encontros, a gente debate questões que geralmente um homem não consegue conversar com outro homem por achar que aquilo faria dele menos homem ou qualquer coisa do tipo. Então, até essas questões de como lidar com mulheres, como abordar uma mulher, isso também é debatido entre nós para a gente refletir sobre como que a gente poderia se comportar em situações como essa que a gente muitas vezes acaba se comportando de uma maneira equivocada, sabe? Quer dizer, aprofundar essa reflexão em torno do papel do homem. Também. Na verdade, a gente tem ali a pessoa que traz os temas para o debate, é sempre um participante do nosso grupo de encontro, que são de até 20 homens. Então, esse líder que traz o tema, ele traz sempre o tema a partir de um incômodo que ele tenha, de um questionamento que ele tenha em relação à masculinidade. A gente está até vendo o site ali do memo.com.br. Existe uma noção, pelo menos os homens que têm procurado essas reuniões, existe uma noção sobre o próprio machismo? O machismo dele, que está ali procurando aquele esclarecimento. A gente chama as pessoas que participam do MEMO, os homens que participam do MEMO, de homens incomodados. Ou seja, são homens que já se percebem machistas de alguma forma, que já entendem que reproduzem um comportamento que não é legal nem para ele nem para os outros e que estão buscando alguma maneira de se transformar em relação a isso. Então, sim, as pessoas ali já se reconhecem machistas em algum nível e estão ali justamente para começar a refletir melhor sobre isso com outros homens que também estão nessa mesma busca. Agora, a gente sabe que existem aqueles casos que são mais sérios, mais difíceis de lidar. A Major Denise está aqui para falar sobre isso. Quando a situação fica grave, aí a gente já tem uma situação em que a mulher denuncia o companheiro, como é que você literalmente faz uma ronda atrás desses homens, né? Nós, a partir da Ronda Maria da Penha, a gente tem a missão de proteger as mulheres que eu chamo de mulheres de coragem. Essas mulheres que romperam o ciclo da violência, que não é uma coisa fácil. É muito difícil para uma mulher, né, admitir, assumir e entender que ela está vivendo a situação de violência doméstica do seu companheiro, do seu príncipe encantado. Essa mulher vai à delegacia, denuncia, pede a medida protetiva de urgência e a gente começa a acompanhar. Mas o que a gente percebeu? A partir do momento que começamos a acompanhar mulheres, hoje são mais de 3.000 mulheres que acompanhamos, percebemos que aqueles homens que estavam ali, sendo agressores e logo criminosos em relação àquela mulher e as outras todas, já estavam no segundo, terceiro, quarto relacionamento abusivo. Significa dizer que ele estava quanto mais na prática da violência doméstica. E aí, se o homem que não é de agora, né? Que não é de agora, né? Infelizmente, eu acho que nasce junto com a sociedade brasileira. O que é que nós pensamos? O cabo Cirqueiro, o sargento DGI, que são policiais que trabalham comigo na Ronda, Cirqueira me trouxe uma frase que era muito tranquila. Ela disse, se o homem é parte do problema, ele precisa ser parte da solução. E aí nós pensamos em realizar atividades para este homem. Como este homem, bem no segmento que o MEMO faz. Porque os homens sozinhos, eu não sei vocês, mas eu acho que vocês têm uma linguagem específica, uma vibração aí de raciocínio, de diálogo, que vocês se entendem com seus códigos secretos. Aí a gente fez o quê? A gente criou um clube do Bolinha. São homens conversando com homens sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Sabe o que é mais fantástico, Bernardo? É que em todos esses encontros, o homem começa não entendendo que ele é um agressor. Porque para ele, violência é só a física.
Depois que os meninos, né, os policiais que atuam nisso, já que eu não posso entrar, eu sou proibida de entrar na sala, não entram mulheres na sala, começa a conversar sobre violência física, moral, psicológica, patrimonial, sexual, a partir daí que eles vão começando a identificar os males que eles fazem. Então, esse trabalho nos ancora e nos ajuda. Porque eu não quero apenas prender agressores, não é essa a finalidade, não é essa a finalidade do enfrentamento da violência doméstica. Mesmo porque se vai prender, se a mentalidade não mudar, vai sair de lá daqui a pouco e vai a gente fazer vai ter a mesma coisa. Ele vai se relacionar com outra mulher e vai de novo ser um agressor, ou essa mulher vai se relacionar com outro homem e vai permitir o relacionamento abusivo. Então o que a gente precisa é mudar o comportamento, mudar a forma das pessoas interagirem. Mas né? Com essa experiência que vocês estão tendo na Bahia, o que vocês descobrem por trás da máscara desse agressor? Que homem é esse que está tendo esse comportamento? Olha, o machismo é algo preocupante e ele é algo que machuca toda a sociedade. Homens e mulheres sofrem. Né? A formação patriarcal da nossa sociedade reservou para a mulher e para os homens heranças muito complexas. E uma delas é o machismo. E o que é que nós temos? Temos mulheres adoecidas porque são criadas desde pequenininhas para terem seu príncipe encantado, para achar que a realização delas está no casamento. E, por vezes, por causa disto, elas suportam relacionamentos abusivos durante muito tempo. Eu acompanho mulheres que viveram 20 anos sofrendo relacionamentos abusivos até conseguirem, hoje, denunciar todas as agressões que viveu. Então, este homem que está aí atrás, é claro, é um homem que é da sociedade, ele não é um alien, ele está ali, ele viveu sendo reforçado desses comportamentos, viveu ouvindo, quem tem uma não tem nenhuma, mulher não fala mais alto dentro de casa, quem manda na casa é o homem, quem tem que sustentar a casa é o homem, se sua mulher ganhar mais, tome o dinheiro dela, porque é você que tem que controlar. Da mesma forma que nós mulheres vivemos ouvindo que a gente não sabe guardar dinheiro, que nós somos fofoqueira, que a amizade entre mulher não presta, tudo que nos isolar foi criado. E você me permite um comentário? Sim. Isso sim que é doutrinação e das piores, né? E esta foi muito eficaz durante todo o processo de formação. Muito eficaz. O que ocasionou o que a gente vive hoje. As mulheres começaram a se dispersar e a competir entre si. A competição feminina nos trouxe até onde a gente está. Por isso que a sororidade é tão importante. Por isso que a sororidade é fundamental. E os homens, eles precisam entender que nós não estamos lutando, nós estamos competindo com eles. Pelo contrário, o que o movimento tem que fazer é uma perspectiva igualitária, né? Porque nós somos seres humanos, conviventes, né? E como é que eu vou modificar isso? Como é que eu vou precisar estar acima de você para poder sobreviver? Então, os homens vivem assim. Eles vivem pensando e eles são ensinados desde pequenininho. Assim, Você usou um termo, foram ensinados, e eu já queria aproveitar para fazer uma pergunta aqui para a Sara. A Sara está finalizando um documentário sobre um trabalho que é feito aqui na Baixada Fluminense, de homens que já respondem a processos, né? E estão aí num processo de rehab, né? Digamos assim, praticamente. Os homens precisam reaprender a ser homens? Não é reaprender a ser os homens que eles eram, né? É reaprender o conceito de masculinidade. Aprender a ser um novo homem. É longe desse machismo estrutural que ela bem falou aqui. E eles, na Escola de Homens, né, que é o nome desse projeto, eles aprendem sobre questões de gênero, sobre sexualidade, sobre vários tópicos que muitos eles não têm ideia do próprio dano que provoca neles. E lá eles acabam acordando um pouco para alguns detalhes. Só para a gente esclarecer, esse projeto é feito na vara de violência doméstica de Nova Iguaçu, que é aqui na Baixada Fluminense. E os homens que já estão respondendo um processo são obrigados a participar. O juiz encaminha eles, só que não substitui a pena, corre em paralelo com o processo. E lá, de acordo com o comportamento deles, o julgamento deles pode ser melhor, mais facilitado ou não, assim, né? O processo vai correr de outra maneira. E os crimes, na verdade, são leves, não são agressores, são considerados leves, né? Que é agressão verbal ou ameaça, injúria. Quer dizer, ainda estão nessa etapa, né? Do leve. E esse que é o objetivo, que eles não... Porque o nível de reincidência de quem vai nesse projeto é de 20, um só que volta. Que é muito pequeno, não sei se deve saber como é que é lá, sim, né? Geralmente é bem maior o nível, começa com já tem vários processos um atrás do outro, a maioria das vezes. Quer dizer, existe já aí um resultado, né? Já tem um resultado bem positivo, assim, desse projeto lá. Eu queria aproveitar, não vou fazer nenhum spoiler aqui do documentário, mas a gente vai ver agora um trecho do documentário Escola de Homens. Eu já vi esse trecho e fiquei impressionado, vamos ver.
O problema é disfarçando um pouco. Aí o problema é barrada. Chega de tempestade. Do sexto pro sétimo foi o feriado. Não vai ter aí, O senhor, seu Antônio Carlos, o senhor veio aqui foi por causa de quem mesmo? Da companheira? Separação. É aquela, depois de velha, quis frequentar negócio de centro de macumba, eu não quero. Eu não aguentei, conta. Foi acumulando, foi abusando, aí houve a explosão. Uma coisa que é normal sem a bebida, pra você um pouquinho vira estarbalhar. Você não releva nada. Atualmente agora tá tomando muitos remédios, né? Pra se acalmar. Porque eu procurei a tempestade, sabe? É um exercício bacana a gente reconhecer onde é que a gente errou. Eu errei. Pra gente trabalhar isso. Com a traição. A novinha do Zap. A novinha do Zap pegou no Zap. O colega tá se abrindo aqui com a gente. Isso é muito bacana, porque isso pode ter acontecido com vocês também. Então não pense que estão aqui perdendo o tempo de vocês não, tá, gente? Isso aqui, gente, tem um impacto e contribui muito para a resolução do processo de vocês, para a resolução do problema de vocês. Já teve pai que quebrou um cano na filha, ou achando que, o menino tá assim por falta de porrada. Por que a gente coloca esses assuntos aqui? É assunto que causa briga doméstica dentro de casa? Sim. Pai aceita fácil? Não, claro! Mas agora, o ensinamento que o pai dá e a mãe dá, a pessoa passa para esse lado, o pai e a mãe não tem obrigação de aceitar esse lado dele. Não, perfeito. Mas assim, por mais que a gente não aceite, tem que ter um respeito. Porque o que acontece aqui... Não é muito paralelo com aceitar. Mas só que um dos grandes motivos de violência doméstica está sendo a dificuldade dos pais aceitarem a sexualidade ou a homossexualidade dos filhos. Mas os pais não têm que aceitar. É um assunto complexo. Senão a gente vai estar dentro do contexto da Bíblia e a gente vai ver que não tem. Não, peraí. Você vê que existem muitas questões ali, né? Uma questão religiosa que foi levantada, a questão da homossexualidade. Esses homens se permitem tratar? Quer dizer, eles chegam muito resistentes. Eles chegam achando que são inocentes, que a mulher que provocou. Tem muito essa coisa de que a mulher que provocou. Eles sempre acham que a mulher provoca e eles reagiram porque teve uma provocação. E aí, aos poucos, eles vão entendendo. No último dia, cada um dá um depoimento para a câmera e todos falam assim, eu cheguei resistente, agora eu vejo que eu tenho minha parcela de culpa. Começam a reconhecer. Eles começam a reconhecer, e tem uma coisa que é essa questão da cultura, né? Do gênero ser uma construção social, que para eles nunca tinham ouvido falar disso. Então, tanto que ele fala do contexto da Bíblia, eles acham que naturalmente o homem é superior à mulher, ou naturalmente o homem que é o provedor, o homem que tem que mandar, eles não... Só essa informação de que é uma construção social e que pode ser desconstruída já é muito importante. Que geralmente no primeiro dia que a Joelma, que é a psicóloga, fala, e depois ela segue repetindo isso, assim, porque para eles entenderem que é uma construção social. Eu acho que isso é fundamental. E Pedro, esse tipo de depoimento, de relato, chega até as reuniões também do MEMO? A gente não trabalha com homens autores de violência, né? São homens que vão voluntariamente conversar sobre isso. Mas essas questões, por exemplo, envolvendo a homossexualidade dos filhos, como lidar com isso? Com certeza, tudo isso aparece muito, assim. E essa questão que a Sara falou da gente não se entender como um gênero, isso é uma coisa que eu, particularmente, Pedro, só fui perceber que tem um gênero não tem muito tempo, sabe assim? Acho que os homens, eles se entendem como seres universais. Que quando ele se olha no espelho, ele vê assim, eu sou um ser humano. Eu acho que quando uma mulher se olha no espelho, ela fala, sou uma mulher. Só isso já tem uma diferença muito grande, né? O nosso privilégio, ele é muito invisível. Eu só fui aprender isso depois que eu comecei a estudar um pouco mais sobre o assunto e fui pesquisar um sociólogo americano que trouxe esse conceito para mim. Eu falei, caramba, eu não me preocupo com o meu gênero nunca, eu não me preocupo com a minha raça, eu não me preocupo com a minha orientação sexual. Então, assim, eu sou de fato o mais privilegiado de todos, porque se eu não tenho essas preocupações, eu realmente sou um cara privilegiado, assim. Então, eu só fui entender que questões de gênero também podem envolver homens depois que eu me percebi como um ser que tem gênero, sabe? Porque antes eu nem me entendia, assim. Então, aproveitando também outra coisa que a Denise disse, de que as pessoas não sabem as violências e tudo mais, no MEMO, os caras já chegam buscando esse tipo de transformação, mas mesmo assim, ao longo dos nossos encontros e com as reflexões se aprofundando e tudo mais,
as pessoas vão vendo que são mais machistas do que se imaginavam. Porque tem muitas coisas que ele nem percebe que faz e que eu não percebia que faço. Então, é um processo que eu também estou, assim. A gente fala que no MEMO a gente não tem dicas nem conselhos de como ser esse novo homem, porque eu também não sei o que é ser esse novo homem. Eu também estou nesse processo. Então, a gente busca mais uma reflexão em conjunto, em grupo, para debater todos esses assuntos e ter mais noção dessas questões de gênero, ter mais noções dessas masculinidades que são diversas, ter noção de tudo isso, assim, de como a gente pode, através do nosso comportamento, ser uma pessoa melhor, sei lá. E, Major Denise, quando a gente vê uma situação como essa, pessoas que estão funcionando nessa mentalidade, quanto tempo para transformar isso? O que a experiência tem mostrado na Bahia? Eu acredito que vai passar muito pela predisposição da pessoa a mudar. Primeiro, pelo entendimento de que precisa mudar. Toda mudança ela é difícil, ela é dolorosa, até eu diria. Quando os homens que vão ao MEMO voluntariamente começam a ouvir sobre isso e modificar suas posturas, é genial, é fantástico. Mas os homens que a escola trabalha, os homens com quem eu trabalho, eles não vão voluntariamente, né? Então, eles não entendem a necessidade de mudar. É processual essa necessidade. Tem homens que saem de casa, já saem pensando, poxa, saem da nossa sala de aula e já falam assim, eu não sabia que eu fazia isso. Eu fui uma palestra uma vez, uma atividade que os meninos fizeram, e quando saiu, um senhor falou assim, eu achei que a Lei Maria da Penha era para punir homens. Só servia para isso. Agora eu sei que é para me ensinar. Quando eu chegar em casa, eu vou perguntar à minha mulher que mal eu vim fazendo a ela esse tempo todo. Isso é um avanço considerável. Fantástico. A pessoa trazer isso para dentro da vida dela, esse fantástico. entendimento. Então agora ele pode até replicar, ele pode até continuar fazendo, mas ele já sabe. A partir dali ele vai saber que ele está cometendo uma violência. Sara queria complementar. Eu acho que muitos, eles vão continuar machistas saindo da escola, mas eles vão pensar 10 mil vezes antes de agir de uma forma violenta com a mulher. Eu acho que isso muda realmente o comportamento em termos de violência, de abuso. Agora não está mais ali escondido. Vai demorar muito tempo para descobrir. Não está mais escondido, agora está claro. Eu sei que quando eu digo que minha mulher é gorda, que só fala besteira, que não diz nada que preste, tira esse batom, vai trocar essa roupa, eu estou violentando ela. Agora eu sei. Então eu não vou mais replicar porque meu pai fazia, porque minha mãe, porque meu avô fazia. Não vou apenas repetir um comportamento que está na minha família há gerações, não. A partir de agora eu estou fazendo, mas eu sei o mal que eu estou causando. É uma autocrítica, né? Isso, e a partir daí... Eu queria aproveitar que a gente está falando aqui do trabalho da Major Denise e ver um pouco de como é essa rotina da Ronda Maria da Penha na Bahia. Vamos ver. É 4, né? Acho que é esse aqui. Bloco 6. Minha vida se tornou um inferno. Eu não quis voltar com ele. Eu suportei minha gravidez toda, apesar de sofrer violência, porque também ele ameaçava minha mãe, jogar gasolina na casa de minha mãe, matar o meu filho. Eu estou muito oprimida. Estou muito triste mesmo, sem saber o que é que eu vou fazer da minha vida. E enquanto isso eu estou aqui presa dentro de casa e ele aí fazendo tudo que ele tem, que ele acha que tem direito de fazer. Essa situação agora é uma situação que ele está descumprindo a medida protetiva. E a senhora está nesse risco iminente de morte. A gente daria esse apoio à senhora. Eu quero ir embora e eu não quero que ele veja nunca mais minha filha. Até daqui a pouco. Tá certo. Agora nós estamos aqui na vara de violência contra a mulher. Viemos acompanhar uma assistida em audiência, por ela ainda estar em uma situação de risco e ter medo do agressor. Aqui, na verdade, assim, é só para a gente fazer esse translado da menina para o lugar que ela precisa ir. Dada a situação dela, aí a gente vai dar esse apoio a ela para o centro de referência da mulher lá. Hoje nós estamos aqui trazendo mais uma assistida. Esse lugar aqui é o centro de referência da mulher, aqui de Feira de Santana, faz parte da rede, onde a mulher tem um apoio psicológico, apoio social e também jurídico. Existe a possibilidade dela ir para casa-abrigo, porque este agressor hoje tem envolvimento com o mundo de tráfico e ela mesma informa de que ele tem mandado pessoas
estar acompanhando, vigiando ela. Mas, Jó, quando acontece, ali a gente já viu uma situação em que o homem já tinha sido separado da mulher, né? Por uma questão de segurança, obviamente. Nesse momento da separação, em que ele está afastado, como é que ele costuma reagir a isso? É um momento em que essa mentalidade começa a dar algum sinal de mudança ou não? É exatamente esse momento que a Ronda entra. A Ronda entra para informar para o homem que a medida protetiva de urgência não é só um pedaço de papel, que é uma decisão judicial, ele tem que cumprir. E depois, judicialmente, ele vai provar ou não a verdade do fato, muito embora quase nunca existe inverdades. Então, a Ronda começa a visitar. A gente conseguiu introduzir, depois do Ronda para Homens, depois da ajuda dos meninos, uma visita a este homem. Então, nós vamos à mulher, as imagens mostram a primeira visita, quando a gente apresenta o serviço a ela. Depois, vamos dialogar com o agressor, se o endereço for conhecido. A gente explica para ele a medida protetiva e diz que nós estamos lá. A gente não quer prendê-lo, a gente quer proteger a mulher. Mas se para proteger ela eu tiver que prendê-lo, nós vamos fazê-lo. Né? Esse é o grande mote que eles começam a repensar. Em muitos casos, eles tendem a não procurar mais essa mulher. Não importuna mais ela, e nós continuamos com nossa visita para assegurar a paz dela. Porque muitos homens, quando recebiam uma medida protetiva, pegavam e falavam, isso aqui é só um pedaço de papel. No outro dia, já estava na porta da casa da mulher, entrava na casa, agredia de novo. Né? A mulher vivia um verdadeiro inferno de instabilidade emocional. E em que momento esse homem aceita a passar por um processo terapêutico, por alguma conversa, aceita fazer essa reflexão? Tá aí, Bernardo, não existe esse lugar de aceitação, infelizmente, nesses homens. E é isso que nós estamos promovendo. Que bom, né, que a gente pode estar conversando aqui sobre isso, para que muitos que nos escutem entendam. Não existe esse lugar de aceitação. Ou eles vão por determinação judicial, ou alguns vão por um incômodo que foi gerado em alguma situação de sua existência, alguma situação de sua vida, ou porque assistia ao pai ser violento e aquilo, ele teme replicar aquele comportamento. Né? Eu fico feliz com o mesmo em saber que esses homens, eles vão voluntariamente pedir esse apoio. A gente ainda não alcançou esse nível de maturidade. Eu tenho uma curiosidade. Quando a gente estava filmando, um homem do grupo anterior apareceu pedindo para fazer o grupo de novo. A gente até filmou essa cena dele pedindo para a Jama, psicóloga, estou com muita saudade, quero fazer de novo, gosto muito daqui, mudou totalmente minha vida, um depoimento assim, super emocionante. E do grupo que a gente participou, que a gente filmou, teve um também que falou que queria fazer de novo. A gente tem um agressor lá que ele gravou até um vídeo, né, que serve de apoio para o projeto da gente. Ele parabenizando o serviço da Ronda, de como a Ronda, o diálogo da Ronda, a perspectiva da Ronda mostrou para ele, fez com que ele se percebesse agressor, entendesse o mal que ele estava fazendo à esposa e ao filho. A ex-esposa e ao filho. Ele grava um vídeo dizendo pra gente... É um reconhecimento. Mas é engraçado que ele coloca lá no outro, não é o problema. E aí ele chegou e falou isso, achei fantástico, ele reconhecer, né, que aquela força ali, a polícia militar não está ali para puni-lo e nós podemos ajudá-lo a refletir sobre isso. Né? Cada uma dessas ações isoladas ou em conjunto, acredito que vai fazer um movimento que daqui a uns dias, quem sabe, né, eu nem preciso mais trabalhar no enfrentamento à violência contra a mulher, que a gente não vai ter mais. Mas, Pedro, esse trabalho, digamos assim, preventivo, que é o que o Memo acaba fazendo, né, de trazer essa reflexão antes de qualquer outra coisa, você acha que, por exemplo, seria um trabalho que nas escolas, enfim, nas comunidades, seria interessante implementar? Super interessante. Na verdade, o debate de masculinidade, essas questões de gênero envolvendo homens, para mim tem que ser o mais disseminado possível. Assim. Então, também fico muito feliz com o trabalho de vocês duas, porque isso torna o debate à tona. E o programa também tem esse papel aqui. Então, acho que nas escolas, nos nossos grupos, o mais jovem tem 18 anos. E o mais velho tem 62. Então é muito importante que a gente trabalhe com as pessoas cada vez mais novas, porque eu, com 30, que fui perceber isso, a quantidade de bizarrices e besteiras que eu já falei, já cometi e tudo mais, são infindáveis, assim, porque você vai se ligando como você já reproduziu muito desse comportamento, sabe? Então, quanto mais cedo a gente começar a debater essas questões, acho que maiores são as chances de a gente não ter homens agressores. É autoconhecimento, é consciência, né? Inclusive está na Lei Maria da Penha. Está previsto na Lei Maria da Penha, na parte de prevenção. Aí tem a trabalhar com os agressores, né, com os homens autores, e um trabalho nas escolas de desconstrução desses estereótipos de gênero e também, de violência. E é uma recomendação, inclusive, da ONU Mulheres, que homens criem grupos de conversa e grupos de acolhimento
para que se envolvam nessas questões de gênero. Conexão não vai se eximir desse debate, a gente vai estar sempre com a porta aberta. A editora está me dizendo aqui que encerrou o nosso tempo, infelizmente. Quero agradecer a participação de vocês aqui no Conexão. Voltem sempre, vamos continuar falando sobre isso. Muito obrigado, viu? A você de casa, obrigado pela companhia também. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org e até a próxima.